Em 2026, a Fórmula 1 viverá um momento de transição profundo, não apenas pelo novo regulamento técnico que promete redesenhar as disputas, mas também pelo intenso movimento no mercado de pilotos. Entre as equipes que mais chamam a atenção nesse cenário está a Red Bull, que, apesar de manter Max Verstappen como pilar absoluto do projeto, ainda tem dúvidas significativas sobre quem será o segundo piloto para a nova era. A incerteza abre espaço para uma série de especulações, algumas mais realistas, outras puramente alimentadas pela imaginação do paddock. E é nesse contexto que surge um nome improvável, mas que desperta curiosidade: Gabriel Bortoleto. Embora oficialmente contratado pela Sauber, que se tornará Audi, para 2026, o brasileiro vem chamando atenção e gerando debate sobre o quanto poderia se encaixar em um assento na equipe austríaca. A situação interna da Red Bull é, no mínimo, complexa. Sérgio Pérez, por anos parceiro fiel de Verstappen, já não parece ser visto como peça central para o futuro. Sua fase recente é marcada por altos e baixos, e, apesar de sua habilidade em garantir pontos importantes no campeonato de construtores, o time avalia opções mais jovens e agressivas para encarar a nova era. Yuki Tsunoda, por sua vez, vive um momento de instabilidade. Embora tenha mostrado evolução, ele não conseguiu convencer plenamente a cúpula de que pode ser um segundo piloto capaz de pressionar Verstappen e, ao mesmo tempo, servir como apoio sólido em uma disputa acirrada pelo título. É aí que nomes como Isaac Adjar, Arvid Lindblad e Liam Lawson entram no radar. Adjar, especialmente, vive um momento de ascensão meteórica na equipe irmã, a Racing Bulls, e já é considerado por muitos o favorito para assumir a vaga caso Tsunoda seja descartado. Lindblad, um prodígio de apenas 17 anos, é visto como investimento de longo prazo, enquanto Lawson tenta se firmar como alternativa sólida, mas depende de resultados consistentes para não ser apenas uma peça descartável no tabuleiro da Red Bull. No entanto, a história de possíveis pilotos não se resume a quem já está no programa de desenvolvimento. A Red Bull, em outras ocasiões, não hesitou em buscar nomes externos para resolver seus problemas, e é aqui que a conversa começa a tangenciar Gabriel Bortoleto. O brasileiro, que ingressou na Fórmula 1 em 2025, rapidamente ganhou notoriedade não apenas pelo talento, mas pela postura madura e pela capacidade de extrair resultados consistentes de um carro que, em teoria, não estava pronto para brigar com os líderes. Sua contratação pela Sauber, que se transformará oficialmente na equipe de fábrica da Audi, foi vista como parte de um projeto de longo prazo para desenvolver um piloto de alto nível junto com a nova fase da escuderia alemã. Isso significa que, no papel, a possibilidade de uma mudança para a Red Bull em 2026 é praticamente inexistente. Mas o paddock é um lugar onde as certezas mudam de forma tão rápida quanto as condições de pista em Spa-Francorchamps. Bortoleto também carrega consigo uma narrativa que desperta interesse. Vencedor da Fórmula 3 e da Fórmula 2 em anos consecutivos, ele mostrou capacidade de adaptação e velocidade impressionante ao lidar com desafios novos. Porém, nem todos na Fórmula 1 foram rápidos em reconhecer seu valor. Helmut Marko, consultor histórico da Red Bull, chegou a descrevê-lo como um piloto B, insinuando que lhe faltaria velocidade pura para competir entre os melhores. Foi uma declaração que gerou polêmica e mexeu com o ego do jovem brasileiro. Bortoleto respondeu de forma respeitosa, mas firme, disse que provaria seu valor na pista e que adorava desafios. Essas palavras, acompanhadas de seu desempenho consistente, criaram um contraste interessante com a visão de Verstappen, que declarou publicamente que já teria assinado com o brasileiro se tivesse essa decisão em mãos. O apoio de nomes de peso como o tricampeão mundial e também de Oscar Piastri ajuda a manter viva a imagem de Bortoleto como uma das maiores promessas da nova geração. Ainda assim, há fatores contratuais e estratégicos que tornam qualquer cenário de ida para a Red Bull em 2026 muito improvável. A Audi tem planos ambiciosos e vê em Bortoleto não apenas um piloto, mas um símbolo de seu novo projeto na Fórmula 1. Largar mão dele antes de sequer iniciar a nova fase seria um movimento que colocaria em risco a narrativa que a marca vem construindo. Além disso, a Red Bull, historicamente, prefere investir em talentos que já estão no seu sistema, salvo raras exceções como a chegada de Pérez em 2021. Isaac Adjar, com sua trajetória alinhada aos interesses da Red Bull, é hoje o nome mais lógico para assumir qualquer vaga disponível, enquanto Lindblad e Lawson seguem como cartas na manga. Mas isso não impede que a possibilidade de Bortoleto seja discutida nos bastidores. A Fórmula 1 é movida não apenas por contratos, mas também por resultados e oportunidades súbitas. Um desempenho extraordinário do brasileiro em 2025, superando expectativas e colocando a Sauber Audi em posições inesperadas no grid, poderia mudar o tom das conversas. Uma eventual crise na relação entre algum piloto da Red Bull e a equipe também abriria espaço para movimentos ousados. E, como já aconteceu no passado, Helmut Marko e Christian Horner não são estranhos a reviravoltas. O elemento mais intrigante dessa história talvez seja a maneira como a própria figura de Bortoleto divide opiniões. Para alguns, ele é um talento de primeira linha, capaz de se tornar campeão mundial com o equipamento certo. Para outros, é um piloto consistente e inteligente, mas que não apresenta o fator explosivo que caracteriza nomes como Verstappen ou Leclerc. Essa dualidade, somada à narrativa de superação contra a desconfiança,
torna qualquer ligação entre ele e uma equipe como a Red Bull ainda mais dramática e atrativa para o público. Ao mesmo tempo, 2026 não será um ano qualquer para a Red Bull. A equipe estará lidando com uma nova unidade de potência desenvolvida internamente, o que já carrega riscos e incertezas. A escolha do segundo piloto não será apenas sobre velocidade, mas também sobre capacidade de desenvolvimento, feedback técnico e adaptação rápida a um carro possivelmente mais desafiador do que o atual. Nessa perspectiva, as qualidades de Bortoleto como piloto meticuloso, com histórico de adaptação rápida, poderiam se encaixar, ainda que o encaixe contratual e político seja complicado. No fim das contas, a história de Gabriel Bortoleto e a Red Bull para 2026 é, neste momento, mais um exercício de imaginação do que um movimento concreto. Os indícios apontam para Djar como favorito e, no máximo, para Lindblad ou Lawson como alternativas. Mas, em um esporte onde carreiras inteiras mudam de rumo em poucas semanas, descartar completamente qualquer possibilidade seria subestimar a natureza volátil da Fórmula 1. Bortoleto segue focado no seu caminho com a Sauber Audi, determinado a responder críticas na pista e consolidar-se como a grande promessa brasileira da categoria. E, se o destino decidir cruzar seu caminho com o da Red Bull, não será por acaso, mas sim pelo trabalho e pela persistência que o trouxeram até aqui. Talvez 2026 não seja o ano em que veremos o brasileiro vestindo o azul da Red Bull, mas cada volta completada, cada ultrapassagem precisa e cada resultado acima da expectativa mantém viva a possibilidade de que, em um futuro próximo, esse cenário deixe de ser especulação para se tornar realidade. E, até lá, o simples fato de seu nome ser cogitado em uma conversa sobre a vaga mais cobiçada da Fórmula 1 já é um sinal de que Gabriel Bortoleto está no caminho certo para escrever uma história duradoura na elite do automobilismo.